10 anos de solidão. Milionário surpreendido encontra amor verdadeiro na faxineira pobre. Gustavo, aos 35 anos, era o epítome do sucesso. Seu apartamento na Barra da Tijuca exibia um requinte que deixava qualquer um de boca aberta, vistas deslumbrantes do mar, móveis de design italiano e obras de arte que valiam fortunas. Mas, por trás de toda aquela ostentação, havia um vazio, um eco ensurdecedor de solidão. A rotina se resumia a negócios, festas e boas aparências, mas no fundo, ele se sentia como um fantasma, flutuando entre sorrisos ensaiados e conversas superficiais. Era como se o dinheiro o isolasse ainda mais, tornando-o um prisioneiro de seu próprio mundo. Foi nessa solidão que ele decidiu contratar uma faxineira. O movimento parecia simples, mas foi o início de uma revolução em sua vida. Quando Rosa entrou em sua casa pela primeira vez, Gustavo mal poderia imaginar o impacto que aquela mulher de origem humilde teria sobre ele. Com um sorriso contagiante e um jeito autêntico, Rosa carregava consigo uma energia vibrante que iluminou o apartamento escuro e frio. Enquanto ela organizava as coisas, Gustavo observava-a, completamente fascinado. A leveza com que ela lidava com cada objeto, seu jeito natural de sorrir e a determinação em cada movimento faziam com que ele se sentisse vivo novamente. À medida que os dias passavam, ele não podia evitar se abrir para ela. Era uma conexão que crescia, quase como uma planta que brota em meio ao concreto. Gustavo compartilhou suas inseguranças, andava ansioso sobre a vida, o trabalho e, principalmente, estava carente de afeto. Rosa, por sua vez, o escutava como se ele fosse o mais interessante dos homens, mesmo que vestisse apenas uma camiseta simples e calças desgastadas. Ela falava sobre a beleza nas pequenas coisas, como o som do mar, as cores do pôr do sol e a alegria de compartilhar um sorriso genuíno com um estranho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas nem tudo eram flores. Amigos e familiares logo notaram a nova amizade entre Gustavo e Rosa. Olhares de desaprovação e comentários maldosos cortavam como facas em um momento que deveria ser celebrado. A diferença de classes e os preconceitos da sociedade carioca transformaram-se em um muro entre eles. Mesmo assim, a conexão pulsava forte. Até que um dia, em um momento inesperado, Rosa compartilhou um segredo doloroso de seu passado. A história dela era marcada por desafios, superação e a busca incansável por dignidade em um mundo que parecia não se importar. E agora, Gustavo se viu em uma encruzilhada. Sua mente, antes dominada pelas exigências da vida social, estava cheia de ratos correndo em círculos sem saber o que escolher. Poderia ele enfrentar o olhar do mundo lá fora, colocar tudo a perder por uma conexão, uma verdade que pulsava em seu coração? E Rosa, como lidaria ela com os olhares acusadores? A tensão crescia, e o coração de Gustavo acelerava. Ele queria mais do que tudo aquilo, queria liberdade, autenticidade e o amor verdadeiro bem diante de seus olhos, mesmo que isso significasse desafiar seu círculo social e, talvez, tudo que ele conhecia. O dia seguinte trouxe o peso do silêncio para o apartamento de Gustavo. Ele se encontrava cercado por suas obras de arte e móveis importados, mas todas aquelas peças caras agora pareciam mais frias do que nunca. O vazio que ele havia tentado ignorar pulsava com força, como um lembrete constante de sua escolha. Ao mesmo tempo em que estava encantado com Rosa, a pressão externa o cercava como um lobo em busca de uma presa. Quando coloriu seu café da manhã com lembranças dela, sua mente vagueou pelas conversas que tiveram. O sorriso de Rosa era uma luz em meio à escuridão, mas ele sabia que a sociedade não via daquela forma. Para eles, ela era apenas uma faxineira, uma pessoa de quem ele deveria se envergonhar. A voz de seus amigos ecoava em sua mente: você realmente vai se envolver com alguém assim? E o tom crítico de sua mãe, sempre tão preocupada com as aparências, o seguia como uma sombra. Naquela tarde,
Gustavo decidiu fazer algo que nunca teria imaginado. Ele a convidou para almoçar no tal restaurante famoso que todos seus amigos adoravam. Ao ligar para Rosa, seu coração disparou. Ele mal conseguia acreditar que estava se abrindo para esse novo mundo. Quando Rosa apareceu, vestida com uma blusa simples e jeans, seu cabelo solto ao vento, ele percebeu como ela transcendia qualquer expectativa. Não sei se vou me sentir à vontade lá, ela disse, um nervosismo claro em sua voz. Seu sorriso, embora tímido, era capaz de iluminar até o restaurante mais escuro. Vamos nos divertir, disse Gustavo, tentando passar segurança. Mas, na verdade, ele só estava tentando se convencer de que poderia mantê-la ao seu lado, mesmo em meio ao brilho e glamour que o cercava. Assim que chegaram, olhares curiosos se voltaram para eles. Ele podia sentir a tensão no ar, os murmúrios dos outros clientes. O que ele está fazendo com ela? E quantas R$ 1.000 ele está gastando aqui só para mostrar que é bom moço? Essa pressão o fez suar. Rosa, no entanto, logo se despediu do desconforto. Conversou animadamente com o garçom sobre o prato do dia, sua paixão pelo cômodo acolhedor e como o sol brilhava lá fora. Gustavo a admirava. Se não fosse a realidade circundante, ele teria ouvido falar por horas. Mas a reação dos amigos não tardou a chegar. Assim que sentaram à mesa, seu amigo André se aproximou, sem preocupações. Gustavo! Que surpresa! Você trouxe a faxineira para almoçar? A maneira como ele falou, a risada de canto, cortou como vidro. Rosa, ferida pelas palavras, baixou os olhos. O coração de Gustavo disparou de indignação, mas não sabia o que dizer. Ele sentia que o chão se abria sob seus pés. Ela é a mulher que eu escolhi, André, e isso não é da sua conta, ele finalmente conseguiu dizer, as palavras saindo de sua boca como um grito da própria alma. O silêncio que se seguiu tinha um peso que parecia ser capaz de derrubar paredes. Rosa levantou a cabeça com um brilho de esperança refletido em seus olhos. Mas havia também uma nuvem de dúvida. Ela seria capaz de suportar toda essa pressão? Olhando-a, Gustavo percebeu que suas decisões poderiam ter consequências devastadoras. O que ele faria a seguir? Poderia desafiá-los por ela? E ela, conseguiria enfrentar isso tudo? O futuro incerto se aproximava a passos largos, como uma tempestade pronta para desabar sobre suas cabeças. Mas ele sentiu algo em seu interior, a determinação de criar um espaço seguro entre eles. Seriam capazes de lutar juntos contra o mundo ou seriam levados pela correnteza? Dois destinos colidindo, escolhas que moldariam não apenas seus próprios caminhos, mas o coração da sociedade que os cercava. O desafio de um amor verdadeiro estava só começando, e o que estava por vir poderia mudar tudo numa fração de segundos. A tensão pairava sobre a mesa, como um fio prestes a se romper. Gustavo sentia cada olhar pesado em suas costas, como se estivessem tentando desnudá-lo, expor suas fraquezas. Rosa, no entanto, não se deixou abater. Com um sorriso tímido, ela respirou fundo e, antes que ele pudesse puxar conversa, virou-se para André. Desculpa, mas na verdade eu sou a faxineira que traz um pouco de vida para este lugar. E garanto que sabia muitos segredos do restaurante antes mesmo de você descobrir, disse ela, com um tom de firmeza que o deixou surpreso. Os amigos de Gustavo se olharam, talvez embaraçados, mas também desconcertados por aquela defesa ousada. Ele nunca imaginou que Rosa pudesse reagir daquele jeito. No fundo, ele sempre quis que ela tivesse essa confiança. Mas essa resposta fez despertar algo mais profundo dentro dele. O brilho de sua ousadia era como um farol, iluminando uma nova possibilidade para os dois. Rosa não era só uma faxineira, ela era uma mulher forte, cheia de histórias e vivências que desafiam as aparências. Gustavo olhou para ela, sem palavras. Como havia subestimado seu potencial? O olhar dela refletia uma mistura de esperança e receio. Ele percebeu que a batalha estava apenas começando. André, ainda sem jeito, fingiu acabar com o assunto. Ok, só quis dar uma provocada, mas pelo que vejo você realmente faz diferença aqui. Um brinde a Rafaela, a faxineira que conquistou o coração do milionário. O comentário só aumentou a tensão. Rosa riu,
um riso irônico que apenas as provocações costumeiras poderiam gerar. Mas por dentro, Gustavo sentiu um aperto. Ele não queria que aquilo fosse uma piada, e isso doía nela, e nele também. Ele precisaria encontrar uma maneira de mostrar a todos que o que existia entre eles era muito mais do que uma simples anedota. Um brinde ao amor verdadeiro, não importa as circunstâncias, Gustavo respondeu, levantando seu copo de vinho, buscando um respaldo nas palavras que trouxessem frescor à situação. Rosa, hesitante, levantou seu copo também, os olhares ao redor ainda a avaliando. Enquanto os copos se chocavam, Gustavo percebeu que ainda havia muito a ser enfrentado. O olhar de Rosa estava fixo à frente, mas ele podia notar as sombras de insegurança batendo em sua mente. Ele queria protegê-la de tudo isso, mas também precisava convencê-la de que não estava sozinho nessa batalha. Durante o restante do almoço, a conversa fluiu cautelosamente, mas o gosto amargo das palavras de André ainda estava no ar. Cada comentário, cada olhar torto, era um lembrete de que a vida não seria fácil para eles. E mesmo que Rosa sorrisse, havia uma fragilidade em sua atitude que não passava despercebida. Quando chegou a hora de se despedirem, Rosa hesitou antes de entrar no carro de Gustavo. "Você sabe que isso não vai ser fácil, né?" disse ela, uma tristeza no olhar. "As pessoas vão ficar falando, e eu não sei se sou forte o suficiente para encarar tudo isso." "Você é mais forte do que imagina", Gustavo respondeu, pegando a mão dela entre as suas. "Podemos fazer isso juntos. Se esse amor for real, vamos nos proteger um ao outro, não importa o que os outros digam." A voz dele vibrava com a determinação que ele foi capaz de reunir. Mas, no fundo, ambos sabiam que as tempestades que os aguardavam eram implacáveis. Poderiam eles realmente desviar as pedras que o mundo jogaria sobre eles? Conforme dirigiam pelas ruas da cidade, Gustavo sentiu que sua barriga se revirava. Precisava apresentar Rosa aos seus amigos, à família. Mas temia que aquele seria o teste mais difícil de sua vida. O que aconteceria quando ela se visse frente a frente com o julgamento que tanto temia? E assim, enquanto o dia se tornava noite e as luzes da cidade brilhavam, Gustavo se perguntava, seriam capazes de criar um lar no meio da tempestade? E Rosa? Ela realmente acreditaria nas promessas que ele estava fazendo? O silêncio que se instalou dentro do carro foi denso, quase palpável. Gustavo dirigia com as mãos firmes no volante, tentando afastar as dúvidas que não paravam de martelar em sua cabeça. Rosa olhava pela janela, observando a cidade que passava velozmente, mas o brilho dela se apagava aos poucos. Ele sabia que aquilo era mais do que uma simples insegurança. Era o peso de um mundo dividido. "Você já pensou no que vai acontecer quando sua família souber?" Rosa questionou, trazendo a conversa de volta à superfície, mas sem tirar os olhos da rua. Eu não tenho certeza." Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Ele queria ser firme, mas a dúvida rastejava como sombra. "Mas eu sei que quero que você esteja ao meu lado." "E se eles não aceitarem?" O tremor em sua voz quase o fez parar. Rosa não era apenas uma faxineira, ela era alguém que ele queria lutar para proteger. O bastidor de histórias acumuladas a tornava uma mulher incrível, mas de onde ele vinha, a visão era sempre mais ampla, bem diferente do que ela viveu. "Eu não sou todos eles, Rosa." Ele respirou fundo, tentando reunir coragem nas palavras. "O que importa para mim é a sua felicidade. Estou disposto a enfrentar o que for. Não desista de nós antes mesmo de começarmos." Ela o olhou por um longo momento, como se estivesse buscando algo mais profundo do que as palavras podiam oferecer. Aquela conexão entre os dois era intensa, mas também carregava a fragilidade de um cristal. "E se eu não for a mulher que sua família esperava? E se eles simplesmente me desqualificarem?" As perguntas dela faziam sentido, assim como os medos que surgiam. Gustavo sentiu um nó na garganta. Como poderia convencê-la de que o amor poderia superar tudo isso? O caminho até a casa de seus pais parecia um abismo, e a ideia de apresentar Rosa parecia mais assustadora a cada segundo. Publicidade e aparências não definem o que vale a pena. "Eu quero você, Rosa", ele disse, desafiante, com esperança e medo na mesma medida.
Pode demorar, mas em algum momento vão aceitar. A gente vai conseguir. Mesmo que demore um tempo. O carro estacionou na frente da casa de seus pais. Gustavo olhou para a porta, onde tantas recordações estavam guardadas. As risadas, os abraços, mas também as críticas e os olhares desconfiados. Vamos? Não tenho certeza do que vai acontecer, mas precisamos enfrentar isso juntos. Ela hesitou, mas então acenou lentamente. Ele sorriu para ela, esperando que o gesto transmitisse o que as palavras muitas vezes não conseguiam. Juntos, eles saíram do carro e começaram a caminhar. O coração de Gustavo batia acelerado, um tambor ansioso diante do desconhecido. Cada passo era uma batalha entre a esperança e a insegurança. Ao entrarem na casa, o aroma familiar de comida caseira envolveu-os. Sua mãe, sempre calorosa e cheia de amor, estava na cozinha. Mas a felicidade que ele esperava ver no rosto dela foi ofuscada pelo instante em que ela parou e olhou para Rosa com uma expressão que colocava em dúvida tudo o que Gustavo desejava. Oi, mãe. Esse é a Rosa, minha namorada. Ele pronunciou a palavra com cuidado, como se estivesse revelando um segredo que poderia mudar tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa se encolheu ligeiramente ao seu lado, e isso partiu o coração de Gustavo. O que viria a seguir? Ele engoliu em seco, sentindo que os olhos de sua família estavam sobre eles como uma balança em cima de suas vidas. Rosa era o amor que ele nunca soube que precisava. Poderiam os dois criar um espaço entre as exigências do mundo? E se a história deles fosse mais que um conto de fadas, mas uma luta intensa por aceitação? O olhar de sua mãe se fixou em Rosa, uma mistura de espanto e dúvida. O coração de Gustavo acelerou como se quisesse saltar do peito. Ele notou o modo como a expressão da mulher se fechou em um semblante de desapontamento, e um frio percorreu sua espinha. Sentiu, mais do que nunca, o peso das expectativas não ditas. Namorada? A voz dela saiu pausada, quase como se quisesse medir cada palavra. Não sabia que você estava namorando alguém. Gustavo tentou um sorriso encorajador, mas o nó no estômago fez com que suas tentativas de parecer confiante falhassem. Mãe, Rosa é uma pessoa incrível. Ela me faz feliz. Rosa, de pé ao seu lado, parecia ainda menor. Ela respirou fundo e, com a voz trêmula, falou, Olá, Dona Maria. É um prazer conhecê-la. Eu sou a faxineira da casa do seu filho. As palavras dela pairaram no ar, e Gustavo sentiu a fatalidade na sinceridade dela. Uma conversa sobre sua profissão não deveria ser o que definia o amor deles, mas, diante da mãe, tudo parecia complicado. A reação dela foi instantânea, a expressão suave que até então era característica foi substituída por uma frieza que só as relações familiares podem proporcionar. Faxineira? Ela balançou a cabeça como se tentasse entender a situação. Gustavo, isso não é um pouco complicado demais? Rosa baixou a cabeça, e o semblante dela se apagou. O que deveria ser um momento de alegria e revelação virou um teste que eles não estavam prontos para enfrentar. Gustavo tomou coragem, decidindo que não iria permitir que a pressão silenciosa o calasse. Mãe, eu escolheria Rosa, independentemente da profissão dela. O que importa é quem ela é. As palavras saíram com dificuldade, como se cada uma tivesse peso. A mãe dele cruzou os braços, adotando uma postura defensiva. A sociedade tem suas normas, Gustavo. Você sabe que a vida é mais complexa do que isso. Eu sei, mãe. Eu sei disso. Ele ergueu a voz, exasperado. Mas eu não quero viver apenas para agradar a todos. Eu tenho sentimentos e Rosa é essa pessoa que ilumina os meus dias. Um silêncio denso tomou conta da sala. Rosa não se mexia, e o olhar de Gustavo talvez dissesse mais do que ele gostaria. Ele a queria ali, ao seu lado, mas a resistência da mãe parecia um muro intransponível. E se aquela entrada triunfal na vida deles fosse a maior loucura? O amor muitas vezes trazia dúvidas e medos que complicavam tudo, mas havia também uma faísca de esperança. Ele não estava disposto a desistir sem lutar. Filho, eu só quero o melhor para você, insistiu Dona Maria, suavizando um pouco a dureza do olhar.
Você realmente acredita que essa relação irá florescer? Ele olhou para Rosa, e ela levantou a cabeça lentamente, buscando coragem no olhar dele. Era uma troca silenciosa, uma confiança mútua que ele não queria quebrar. Eu acredito, mãe. E se você não consegue ver isso, eu espero que um dia veja. Rosa segurou a respiração, e Gustavo a puxou para mais perto, sentindo a necessidade dela como um abrigo. Então, me contem sobre vocês. Vamos nos conhecer melhor, disse uma nova voz, a do pai de Gustavo, que observava a cena. Um alívio súbito invadiu o ambiente, e ele intuiu que talvez existisse uma chance. Rosa se virou, um olhar de surpresa misturado com esperança. Era o primeiro sinal positivo que ela via desde que atravessaram a porta. Mas o que estava prestes a ser revelado por seu pai poderia ser um ponto divisor em suas vidas. A pergunta pairava no ar: seria ele a aceitação que tudo precisava, ou um novo desafio que colocaria à prova a força do amor deles? Gustavo sentiu um frio na barriga enquanto o olhar do pai se fixava neles. O velho sempre foi o tipo de homem que preferia clareza às confusões emocionais. Porém, ao longo dos anos, ele também se mostrará compreensivo, pelo menos, era isso que Gustavo esperava. Para Rosa, aquele era um momento decisivo, um divisor de águas. A tensão no ar podia ser cortada com uma faca. Então, Rosa, começou o pai com um tom amigável, mas firme. O que você faz na vida, além de ser a faxineira da casa do meu filho? Gustavo sentiu um impulso de interromper, de talvez protegê-la, mas uma voz interior o fez ficar em silêncio. Rosa respirou fundo e, com um brilho nos olhos, começou a responder. Eu gosto de dançar, seu Jorge. Faço isso nas horas vagas. Ensino crianças na vizinhança. Ela hesitou um momento, pegando coragem. E, claro, limpo casas para conseguir pagar as contas. Uma centelha de orgulho surgiu dentro de Gustavo. Ali estava Rosa, falando de si mesma em um momento tão delicado. O pai, ouvindo-a, franziu a testa. Era evidente que ele ponderava cada palavra que saía da boca dela, avaliando o impacto daquilo. Dançar? Que interessante. Jorge sorriu, mas a expressão ainda era de ceticismo. Uma profissão delicada, eu diria. E foi nesse momento que Gustavo viu a expressão de Rosa mudar ligeiramente. Ela absorveu o comentário do pai, e a insegurança parecia voltar. Ele apertou a mão dela, lembrando-se de quão forte ela era. Rosa não era só uma faxineira, ela era uma mulher extraordinária. O que importa é que ela é uma pessoa incrível, pai. A dança é uma parte importante dela, assim como o meu trabalho é para mim. Rosa me inspira a ver as coisas de maneira diferente, declarou Gustavo, com firmeza. O silêncio pairou novamente, e a atmosfera estava carregada de emoções. Dona Maria respondeu, tentando suavizar a tensão. Agora que estamos falando um pouco sobre vocês, que tal nos contarem como se conheceram? Gustavo viu os olhos de Rosa brilharem novamente. Era como se aquela pergunta tivesse trazido suas cores de volta. Ela olhou para ele, buscando apoio, e ele assentiu. Nós nos conhecemos por acaso, na festa de um amigo. Eu estava tentando aprender a cozinhar e decidi que seria uma boa oportunidade. Gustavo começou a contar, e Rosa entrou na narrativa. Ela estava lá, dançando. Foi quase mágico. Eu não conseguia parar de olhar para ela. A mãe e o pai de Gustavo ouviram, cada um com suas expressões. Jorge alternava entre um semblante de curiosidade e preocupação. Afinal, ele sempre teve um sonho para o filho e esse sonho não incluía desvirtuar-se de uma vida sem desafios. Então, você se apaixonou pela faxineira e não pela mulher de negócios, certo? Jorge questionou, agora com um leve sorriso, mas a ironia era palpável. Gustavo sentiu o rosto esquentar. Não é sobre isso, pai. É sobre o que ela traz para a minha vida. Rosa é pura, cheia de amor e exatamente o que eu preciso. Por um momento, a tensão diminuiu. No fundo, Rosa parecia entender que, independentemente da reação deles, ela tinha o amor de Gustavo, e aquilo acalmava seu coração. Mas a voz do pai trouxe de volta o clima denso. Gustavo, a vida real é complicada.
Ter uma companheira com um histórico diferente. Isso traz complicações, disse Jorge. Ele olhou para Rosa. Ter um amor às vezes não é suficiente. As palavras dele doeram, e Gustavo sentiu o embrião de um dilema. Deveria lutar ou desistir? Mas antes que pudesse articular sua resposta, Rosa resolveu intervir. Eu talvez não seja a escolha perfeita, seu Jorge, mas eu prometo que vou lutar por ele, disse ela, com firmeza. Espero que um dia você possa ver isso. A sinceridade nas palavras de Rosa ecoou na sala. E como se uma nova energia tivesse sido liberada, Dona Maria sorriu, ela parecia acreditar nele. O tempo parecia ter parado quando Jorge olhou para o filho. O que estava prestes a responder poderia abrir um novo caminho ou fechar as portas de uma vez. Quais seriam as palavras do pai? Seriam elas um incentivo para o amor deles ou um obstáculo ainda maior? O futuro estava pendurado no ar, esperando o próximo movimento. O olhar de Jorge permaneceu fixo em Rosa, como se estivesse tentando decifrar um enigma por trás daquela mulher que, à primeira vista, parecia tão comum. A expressão no rosto do pai de Gustavo endureceu por um instante, e o silêncio se estendeu, pesado e exasperante. Com certeza, as palavras dele estavam sendo cuidadosamente pesadas em sua mente. Eu não imaginava que você se sentia assim, Rosa, finalmente murmurou Jorge, quebrando o silêncio. Ela deu um passo à frente, decidida. É verdade, seu Jorge. Eu tenho um histórico, é verdade. Mas quem não tem? Todos temos batalhas a enfrentar. Para mim, a dança é uma forma de libertação. É o que me faz sentir viva. O coração de Gustavo acelerou. Estava admirando a coragem dela, a forma como lutava por seu lugar naquela mesa, mesmo diante de alguém tão intimidador como seu pai. Rosa estava expondo sua alma com uma sinceridade que poderia derreter até o mais endurecido dos corações. Maria, percebendo que a tensão havia atingido um clímax, decidiu mudar a abordagem. Vamos fazer uma pausa. Que tal um café? Um bolinho de cenoura que acabei de fazer? Enquanto Dona Maria se levantava, Rosa e Gustavo trocaram um olhar cúmplice. Era um pequeno momento de alívio no meio da batalha emocional que estava acontecendo. Eles precisavam de uma pausa, um respiro. Os sons suaves da cozinha preencheram o ar, e Gustavo observou Rosa enquanto ela mexia nervosamente a colher de café. A tensão em seu corpo era evidente, mas a determinação em seus olhos mantinha a esperança acesa. Ele soube então que a luta não era apenas contra o pai, era uma luta pela aceitação e validação do amor que eles compartilhavam. Eu não sou a mulher rica que você esperava para seu filho, seu Jorge, Rosa disse, quebrando o silêncio. Mas eu sou alguém que está disposta a dar tudo de si. Sabe, dinheiro pode abrir portas, mas só o amor pode preenchê-las de alegria. Gustavo ficou surpreso. As palavras de Rosa reverberaram com uma verdade tão pura que ele sentiu um nó na garganta. Ele queria se levantar, abraçá-la, mas sabia que a conversa ainda não terminara. Jorge permanecia calado, derrotado pela sinceridade da mulher à sua frente. Finalmente, ele respirou fundo e olhou bem nos olhos de Rosa. Eu não quero que você se sinta menosprezada. O que eu queria dizer é que eu só quero o melhor para o meu filho. E como você disse, todos têm suas lutas. Mas a vida não é só sobre isso, é sobre escolher um parceiro que possa acompanhar você em todas elas. O coração de Gustavo se acelerou de esperança. Seria aquilo um sinal de mudança? Poderia Jorge, um homem que se mostrava tão rígido, começar a aceitar Rosa em suas vidas? A atmosfera estava densa, cheia de promessas não ditas. Porém, antes que qualquer um pudesse responder, o telefone de Jorge tocou, quebrando o clima carregado. Ele atendeu e, ao ouvir a conversa, a expressão em seu rosto mudou rapidamente. O quê? Não pode ser, disse ele, espantado. Gustavo se virou, ansioso, em busca de respostas. Que notícia poderia ser tão chocante a ponto de deixar Jorge daquele jeito? A tensão repleta de emoção que antes pulsava agora adquiria uma nova dimensão, como se uma tempestade se aproximasse. Precisamos conversar. Jorge começou, e as palavras paredes se tornaram prenúncios de algo maior.
O futuro deles estava prestes a mudar mais para melhor ou para pior. E, na mesa, Rosa olhou para Gustavo com uma mistura de preocupação e expectativa. O que mais poderia emergir daquela situação já tão tensa? O silêncio no ar parecia um manto apertado, sufocante. Jorge, ainda com o telefone preso à orelha, parecia ter absorvido uma notícia que desafiava as leis da realidade. A pulsação de Gustavo aumentou. Ele queria gritar, perguntar o que estava acontecendo, mas não ousou interromper aquele instante. O que você quer dizer com isso? Jorge finalmente soltou, sua voz carregada de incredulidade. A tensão era palpável, e Rosa apertou as mãos no colo, nervosa. Não, isso não pode estar acontecendo. Jorge continuou, com a expressão cada vez mais sombria. Seu rosto estava pálido, como se o peso das palavras do outro lado da linha tivesse cortado a respiração de todos à mesa. Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que foi? Rosa se virou para Jorge, seus olhos ansiosos. A súplica era clara em seu tom de voz, mas ele não parecia disposto a dividir mais informações. Vou ter que ir, preciso resolver isso agora, disse Jorge, desligando o telefone abruptamente, como se um botão tivesse sido apertado em sua vida. Ele se levantou da mesa, seus olhos fixos em um ponto vazio, distante. Pai, o que aconteceu? Gustavo interveio, o coração pulsando de preocupação. Jorge hesitou, seus olhos movidos por uma tempestade interna. Não é a hora, Gustavo, respondeu Jorge, a frustração em sua voz era clara. Ele pegou o paletó que estava jogado sobre a cadeira e se preparou para sair. Espere. Rosa se levantou também, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Ela se sentia impotente, a interação que havia tanto esperado, e agora ela se desmoronava com a mesma rapidez que havia começado. Gustavo olhou para ela, seus olhos procurando conforto e apoio. O que você está escondendo de nós? Gustavo pressionou, sua voz aumentando em um misto de raiva e preocupação. Jorge hesitou novamente, mas não se virou. Ele estava prestes a sair. É sobre a empresa, algo inesperado. Apenas confie em mim, não posso falar agora, Jorge finalmente respondeu, antes de se dirigir para a porta. Era como se uma porta estivesse sendo fechada entre eles. Rosa sentiu que a conexão que estava prestes a se consolidar se desvanecia. O coração dela doía. Ela não era apenas uma faxineira, ela era uma mulher com sonhos, esperanças e um amor genuíno. Reunindo coragem, chamou, seu Jorge, eu só quero que você saiba que eu amo seu filho. Estou aqui por ele, não sou a inimiga. Eu só quero que todos nós tenhamos uma chance. Jorge hesitou na porta. Ele se virou lentamente, seus olhos fixos nos de Rosa, como se estivesse tentando processar suas palavras. Essa conversa não acaba aqui, foi tudo o que ele disse antes de sair, deixando para trás um vácuo de desassossego. O silêncio que se seguiu era palpável. Rosa e Gustavo trocaram olhares, ambos com um turbilhão de emoções. O calor que antes preenchia a sala agora era apenas uma brisa gélida. Ela precisava de um momento para respirar, para entender o que acabará de suceder. A esperança, o amor, tudo parecia em risco. Eu não sei o que fazer. Gustavo murmurou, seu rosto refletindo a angústia. Ele se sentou novamente à mesa, as mãos entrelaçadas. Rosa sentou-se ao seu lado, seu olhar suave e firme. O que quer que aconteça, eu estarei com você. Vamos enfrentar isso juntos. Naquele instante, os dois sentiram que, por mais difícil que fosse, estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. A solidão de Jorge, ao sair, lembrava um eco no ar. Ele não estava apenas fugindo de uma conversa, havia algo muito maior que ameaçava seus pilares. O que poderia ser essa notícia tão devastadora? O que estava prestes a se revelar, e como isso poderia alterar não apenas a vida dele, mas a de todos ao seu redor? As questões pairavam no ar, como sombras prestes a se materializar. O futuro estava em jogo, e a próxima movimentação poderia mudar todo o jogo. Gustavo não conseguia desligar os pensamentos que martelavam em sua mente. A expressão em seu rosto estava carregada de preocupação, e cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade.
O que poderia ter abalado tanto seu pai? Ele sabia que a empresa de Jorge não andava bem, mas isso não era motivo para um desespero tão profundo. Algo maior acontecia, e não conseguia ignorar a urgência que havia no tom da voz do pai. Eu só. Gustavo começou, mas a fala se perdeu no ar. Rosa, percebendo a luta interna que ele enfrentava, começou a pensar em como poderia ajudá-lo. Era difícil ver a pessoa que amava tão angustiada. Para onde ele foi? Perguntou Rosa, numa tentativa de resgatar a concentração de Gustavo. Não sei, algo urgente, provavelmente um problema com os negócios. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto involuntário quando estava nervoso. Eu preciso ir atrás dele. Rosa se levantou rapidamente, um instinto que não podia controlar. Espere. Você não pode ir sozinho. O que quer que esteja acontecendo, pode ser pior do que você imagina. Vamos juntos. Um misto de surpresa e gratidão se misturou na expressão de Gustavo. Ele sabia que, mesmo com a situação tensa, Rosa estava ao seu lado. Isso lhe dava alguma força. Você tem razão. Vamos, ele respondeu, respirando fundo e recuperando um pouco da determinação interna. Saíram rapidamente do apartamento e entraram no carro de Gustavo. O trânsito estava caótico, mas o coração dele pulsava mais rapidamente do que os carros que cruzavam. Tinha que alcançar seu pai antes que fizesse algo radical. O caminho até a sede da empresa parecia uma eternidade, e a cada semáforo vermelho, Gustavo sentia que o tempo estava contra ele. Rosa olhava pela janela, seus pensamentos distantes. A expressão de Jorge ainda estava gravada na sua mente. Aquela história que havia começado com um amor terno e promissor agora estava envolta em mistério e dor. E havia a sua própria insegurança, que a consumia. Ela não queria ser vista apenas como uma faxineira, mas como alguém capaz de amar e ser amada, de enfrentar dificuldades e proporcionar um futuro diferente. Você sabe, Gustavo. Rosa começou, mas hesitou. A verdade era que, mesmo em meio à dor e caos, ela precisava colocar para fora como se sentia. Eu não quero que seu pai me veja como uma intrusa. Eu realmente amo você, e isso é real. Gustavo virou a cabeça, seus olhos se encontraram. Era como se um raio de sol tivesse atravessado nuvens pesadas. Eu sei, Rosa. E te valorizo cada vez mais, ele disse, como se aquelas palavras fossem a âncora que ambos precisavam em meio à tempestade. Chegaram à empresa, e o clima era tenso. A recepcionista parecia nervosa ao vê-los, e quando começaram a perguntar sobre Jorge, ela simplesmente balançou a cabeça, indicando que ele estava em uma reunião complicada. Vamos entrar, Gustavo decidiu, determinado, movimentando-se em direção ao escritório onde seu pai estava. Com um impulso de coragem, empurrou a porta e entrou. Jorge estava sentado, a cabeça entre as mãos, conversando com um grupo de executivos que tinham expressões preocupadas. O olhar de Jorge se iluminou ao ver Gustavo e Rosa. O semblante, antes marcado pela gravidade, agora carregava uma nova nuance. Sua respiração se acelerou, não sabia se estava aliviado ou apavorado por ver os dois ali. O que vocês estão fazendo aqui? Jorge perguntou, tentando se recuperar da surpresa. Mas antes que pudesse concluir, um silêncio profundo caiu. Uma revelação estava prestes a se desenrolar. Algo estava prestes a estourar, e ninguém sabia exatamente as consequências disso. A tensão preenchia o ar novamente, e mesmo Gustavo e Rosa se sentindo tão próximos, a profundidade do problema também os afastava, como uma sombra prestes a engolir tudo. E no fundo da mente de Gustavo, uma pergunta permanecia: qual seria o peso da verdade que seu pai guardava? O clima na sala estava carregado de ansiedade quando Gustavo e Rosa entraram. A expressão de Jorge era uma mistura de preocupação e alívio. Ele se levantou abruptamente, seus olhos percorrendo o rosto da esposa e do filho, como se estivesse tentando descobrir o que os levará a interromper sua reunião. O que aconteceu, pai? Gustavo perguntou, a voz carregada de uma tensão que ele não conseguia conter. Jorge olhou para os executivos, todos pareciam apreensivos. Ele respirou fundo e, por um instante, hesitou. A atmosfera estava pesada, cada segundo parecia adicionar mais fardo ao que ele tinha que compartilhar.
Acabei de receber notícias, começou Jorge, finalmente liberando o peso que o oprimia. Nossa empresa está em sérios problemas financeiros. E a situação é crítica. A revelação cortou como uma faca. O coração de Gustavo disparou. Aquilo explicava a urgência na voz do pai, mas não transparecia o tamanho do pânico que se instauraria em sua vida. E Rosa, ao seu lado, segurava a mão dele firmemente. O que você quer dizer com isso? Gustavo forçou-se a perguntar. O que vamos fazer? Os olhos de Jorge pareciam pesados, e ele olhou mais uma vez para os executivos. Sua voz estava embargada quando continuou. Precisamos fazer cortes drásticos e talvez até buscar investidores. Mas as notícias que temos sobre os possíveis investidores não são boas, ele falou, quase como se estivesse pensando em voz alta. Estou pensando na possibilidade de fechar os negócios. O eco dessas palavras fez a sala parecer mais fria. Gustavo sentiu que o chão sumiu debaixo de seus pés. A empresa de seu pai, o legado construído ao longo de anos, poderia se desmanchar. E tudo isso, como um castelo feito de cartas, se desmoronando por uma mudança que ele não viu chegando. Então, o que vai acontecer com você? E com todos os funcionários? Gustavo perguntou, sua voz carregada de preocupação. Jorge olhou para Gustavo e, pela primeira vez desde que a conversa começou, percebeu a força que seu filho estava demonstrando. Era como um sopro de ar fresco. Vamos fazer o melhor possível. Vou lutar por cada um deles. Mas também estou preocupado com você e o que isso pode significar para a sua vida, filho. E para você, Rosa. A menção de Rosa pegou Gustavo de surpresa. Jorge estava prestes a falar sobre a faceta financeira, mas sua preocupação com a vida pessoal de Gustavo trazia uma nova perspectiva. Eu amo a Rosa. Gustavo interveio, sentindo que precisava reafirmar seu amor publicamente, principalmente num momento tão difícil. Não importa a pressão que temos agora, o que vivemos é real. E juntos, vamos enfrentar isso. Os executivos trocavam olhares, mas Jorge olhou diretamente para Rosa, buscando entender a profundidade da relação deles naquele cenário. Rosa, o que você pensa sobre tudo isso? Jorge questionou, ainda incrédulo com a força que ela havia mostrado até agora. Rosa deu um passo à frente, seu olhar firme e decidido. Eu acreditarei na força do amor enquanto houver um fio de esperança. Menos do que isso não é uma opção. Gustavo me faz acreditar que podemos enfrentar tudo juntos. Se a vida nos der desafios, então, vamos superá-los, ela declarou. A sinceridade nas palavras dela trouxe um novo tipo de ânimo. A tensão havia mudado. Rosa não estava ali apenas como uma faxineira, mas como uma parceira disposta a lutar e dar o melhor de si. Os executivos cruzaram olhares, e um deles finalmente fez um movimento à frente, como se as palavras de Rosa tivessem aberto uma luz no final do túnel. Talvez possamos procurar novos caminhos em conjunto, ele disse, um novo brilho nos olhos. O ar parecia menos tenso agora, mais leve. Jorge respirou fundo. A esperança ainda existia. Vamos sair juntos dessa. Jorge declarou, com uma convicção renovada. Se temos que recomeçar, faremos isso. Ninguém fica para trás. Rosa sorriu, e o coração de Gustavo se encheu de gratidão. Ele podia ver em seus olhos que ela realmente acreditava na vida, no amor e nos desafios. Ao deixarem a sala, algo tinha mudado. Profundamente. O amor deles provou ser uma âncora em meio à tempestade. E mesmo que as dificuldades do mundo exterior parecessem intransponíveis, juntos os três, pai, filho e a nova companheira, estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo. A vida, muitas vezes, exige que enfrentemos a dor e a incerteza. E, acima de tudo, ela nos ensina que o verdadeiro amor transcende todas as barreiras, trazendo luz onde antes havia escuridão. E assim, a história deles se tornava um símbolo de coragem em meio à adversidade, uma lição inolvidável de que quando se tem amor, tudo é possível. Agora mais do que nunca, Gustavo tinha certeza de que não eram só os rumores ou as aparências que poderiam definir seu futuro. Era a força daquele amor genuíno que o sustentava. E era isso que o tornava verdadeiramente rico.
Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais finais assim, você precisa se inscrever agora no canal. É o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like para alimentar o algoritmo e não perder nenhuma história exclusiva. Comente suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo. O futuro está nas suas mãos.